Boa tarde, gente amiga, chegando nesse dia que é um dia especial, dia dedicado a São Sebastião, dia dedicado ao Oxóssi, ou, se você está mais aqui focado no Rio Grande do Sul, a Odé. Um grande abraço a todos os filhos de Odé, a todos os filhos de Oxóssi, os devotos de São Sebastião, que neste dia em especial é convocado as forças da natureza, as forças dos animais, o poder da caça, mas também da consciência sobre a nossa fauna e a nossa flora. Hoje também vamos falar sobre notícias que movimentam o nosso estado e a nossa cidade, além de falar de programação de verão. Tudo isso acompanhado sempre pelo grande babalorixá, Pai Mário de Oxalá. Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje dia de Oxóssi, dia de Odé, dia de São Sebastião, dia de Oxóssi também. E lembrando os nossos caboclos de Umbanda e muito, né? Muito Oxóssi na Umbanda, também as Janaínas, também todos os caboclos. Então, hoje dia de São Sebastião, dia dedicado também, eu acho que era o dia mais certo também a dedicar a nossa Umbanda, né? Não só no dia de Ogum, mas a maioria dos nossos caboclos de mata, a maioria dos nossos índios também tem, como posso dizer, como liderança Oxóssi. Oxóssi é um dos caboclos mais conhecidos no país, tirando Ogum, Inhaçã e Oxum. É um dos caboclos mais conhecidos no país. Eu acho que nós deveríamos também hoje dedicar o dia de São Sebastião à Umbanda também. Eu acho bem importante porque foi um ano, 2015 e 2016, um ano de muitas catástrofes naturais. Enquanto se fala em preservação de animais, em preservação da nossa flora, da nossa fauna, no Brasil, tivemos aí, né, estouro de barragens, vimos que nessa semana foi noticiado e já está no nosso Face, tudo isso que a gente está comentando está publicado no nosso Face, que está sempre com atualidades para você poder acompanhar a questão de Santa Catarina com as praias poluídas, inclusive com as fotos da poluição, é evidente, não precisa nem fazer um teste, é só olhar que tem aquela mancha escura prejudicando o meio ambiente. E isso falando não só dos animais de mata, mas também dos animais aquáticos, porque foi encontrado essa semana também um filho de baleia, um filhote de baleia, né? Aqui nas praias morto. Não sei quais foram as causas, não acompanhei o assunto, mas com certeza alguma dificuldade se teve para que esse filho acompanhasse a mãe, porque eles fazem essa rota migratória aqui no Rio Grande do Sul. Os lobos marinhos que estão em Torres e o pessoal ali andando de jet ski, fazendo um barulho do inferno, e que o chefe da matilha em constante cuidado, quer dizer, um estresse sobre o animal. A gente fala muito em conscientização, nós vimos muito naturalistas, muitos ambientalistas, falando muito em conscientização da nossa natureza, mas que na realidade, até eles mesmos próprios, muitas vezes não fazem, né? O que eu me refiro em relação a isso? Gente, quando a gente fala em natureza, nós estamos falando em uma árvore, nós estamos falando em uma planta, nós estamos falando em animais, nós estamos falando de uma espécie que é muito mais antiga que o próprio ser humano sobre a Terra, que as árvores. Elas são muito mais antigas que o próprio ser humano na face da Terra. A árvore, ela traz o oxigênio para o nosso ambiente, né? Ela faz a fotossíntese, que é retirar o gás carbônico e trazer o oxigênio para nós, e nós não nos conscientizamos disso. Por exemplo, hoje dia de São Sebastião, dia de Oxóssi, existe uma árvore que ela é dedicada aos caboclos que se chama gameleira. Que tu não encontra mais a gamela hoje plantada como tinha. Aqui na beira na orla do Guaíba, aqui tem várias gameleiras aqui que são preservadas. E eu, como uma vez, com uma indignação muito grande, isso há uns 3 anos atrás, vi uma vela acesa, encostada no pé de uma gameleira. Ela é uma árvore, gente, que ela é muito frágil e resistente ao mesmo tempo. Sabe por quê? Ela é uma árvore que, se você colocar o dedo nela, consegue cavar nela. Mas, em compensação, o vento bate e não quebra ela. Né? Que é aquela balança, mas não cai. Não é. Filho de Pemba balança, mas não cai, porque ele é filho de gameleira. Então são detalhes que se deixam de cuidar. E essa questão da baleia que foi encontrada morta, Viviane, é muito nas redes de arrasto que acontece aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Sim, aqui no litoral. E são barcos que vêm da Argentina, do Uruguai, que atravessam todo o nosso continente aqui para vir pescar aqui no nosso litoral. Para pegar viola, para pegar cação, certo? Que aqui, se ele parar num porto, ele não pode descarregar, mas na Argentina pode. Ok? Arraias e tantas outras espécies marinhas. E acabam arrastando as baleias também, porque o nosso valo da baleia, que a gente chama aqui, é bem próximo da costa.
próximo da costa mesmo. Quem pesca ali em Tramandaí, pesca em Cidreira, em Imbé, ali tem em Imbé, se não me engano, tem um observador da baleia, vai ver que elas estão bem próximas da nossa costa e acaba acontecendo como isso. Como o boto também, né? Como o boto. Que é aí tradicional teve até de Tramandaí. Foi começo de janeiro, teve um espetáculo dos botos dentro do rio Tramandaí. Que foi uma das poucas vezes que o boto entrou ali no rio. Agora, né? Agora há pouco tempo. Barulheira que tinha, antes eles frequentavam mais. Frequentavam mais, só que a entrada ali está cada vez mais difícil, mais assoreada, então cada vez mais difícil. Então nós temos que cuidar da nossa natureza. Aos críticos de plantão, né? Nós temos sim um orixá que cuida dos animais, da preservação e que se preocupa com os cuidados, que é o Odé, o caçador de uma flecha só. Depois vamos falar um pouco sobre essa lenda também. E, em contrapartida, nós também trazemos aqui no programa sempre a relação dos orixás com as atualidades. E no sábado, dia 23 de janeiro, a primeira ação de limpeza voluntária na orla do município de Imbé. A ação alusiva ao Clean Up Day, não sei porque o nome em inglês é aqui em Imbé, né? Mas tudo bem, é que o pessoal gosta, né? Mas tudo bem. Mas é a forma de chamar mais atenção. Vamos lá, Clean Up Day. Chega a sua terceira edição do município, nós temos a imagem aí. A concentração será em frente à Casa Aust RS, localizada na Avenida Beira Mar de Imbé, número 788, a partir das 9 horas. E a limpeza será realizada em toda a extensão do calçadão, da Guarita 132 até os moles da Barra. Quem chegar cedo para a limpeza a partir das 9 horas e finalizar a ação, ganhará isenção para os shows do segundo Litoral Reggae Festival, que também será realizado no mesmo dia a partir das 15 horas na Casa Aust, onde há a concentração. Então, achei legal a ideia de Imbé, assim, participou dessa consciência ecológica, ganha o ingresso para participar do reggae de noite. Perfeito. Legal. Uma regueira é legal. Uma regueira é bom. Boa ideia da Prefeitura de Imbé, né? Gostei da ideia. Traga seu par de luvas e venha participar desse grande movimento de conscientização ambiental. A Prefeitura de Imbé apoia o evento. Vai lembrar que a Prefeitura, durante a temporada de veraneio, faz a limpeza de toda a orla. Compromisso deles, né? Do Guia Corrente até o Balneário Imara, atuando em diversas frentes. Os trabalhos iniciam ao amanhecer. Então, a Prefeitura faz o seu papel, mas esse trabalho de conscientização vai ser realizado no sábado, dia 23, e quem participar do início ao fim, né, foram 200 participantes primeiro encontro, nós estamos no terceiro encontro, né, ganha o ingresso do Litoral Reggae Festival, que acompanha no mesmo dia, no sábado, às 15 horas, no local da concentração, que é a Casa Aust RS. Grande dica da Prefeitura de Imbé, maiores informações, site da Prefeitura, www.imbé.rs.gov.br. Parabéns pela iniciativa, eu acho perfeita essa iniciativa e até nós temos que lembrar, vamos para a beira da praia, fumantes, não fumantes, leve uma sacolinha para colocar ali seus dejetos, ali, seu lixinho, põe ali na sacolinha. E você que é fumante, tomou uma aguinha ou tomou uma cervejinha na beira da praia, né, pai Júlio? Aí vai ali e coloca o seu cigarrinho dentro de um copinho com areia. Com areia, ali direto. Isso. E um detalhe, nós não vamos fazer essa matéria, não vamos fazer, tá? E só queria colocar daí uma observação aqui em relação ao programa Vivi na TV. Gente, desde o começo a gente sempre teve essa preocupação em trazer informações para vocês. Sim, faz parte, né? Nosso programa é isso, Faz atualidades. parte. Nós não estamos naquela situação assim porque aconteceu um evento, vai lá e vai falar. Nem ganhamos das prefeituras para fazer isso. Nem ganhamos das prefeituras e nem estamos, preste bem atenção, e nem estamos concorrendo a cargo político algum. Certo? O programa Vivia na TV, ele é atualidade, a gente vem trazer informações para vocês aqui, vinculado à Casa de Inhaçã em Oxalá, e é um programa aberto ao nosso público. E a partir de março vai vir aquela ideia que nós colocamos ali em dezembro, de vir 2 ou 3 pessoas, uma vez por mês, para assistir o programa aqui. Aqui sim. Um pré-auditório. Um pré-auditório, aqui no estúdio, aqui, poder fazer as suas perguntas, participar conosco aqui, direto. E nesse dia que é dedicado ao Odeta, vamos cumprimentar nosso babalorixá, nosso convidado, Pai Júlio de Xangô. Uma boa tarde a todos. Essa data muito importante desse orixá Odé, dono da caça, dono da fartura, do ir e vir e trazer para você aquilo que tanto você almeja. Que o seu orixá possa abençoar todos os dias os seus lares. O Quiarô, o Quebambo. Lembrei de um ponto de Umbanda, que eu estava falando da gameleira agora, Pai Júlio. Eu lembrei de um ponto de Umbanda que é da sua idade também, é da sua época também, o senhor não pode dizer que não, né? É aquele Oxóssi mora debaixo da gameleira, debaixo da gameleira.
salve o rompe-mato, salve arranca-tu, que salve o tira-teima. São caboclos que a gente já não vê com tanta frequência. Minha avó cantava esse ponto. Ah, sua avó não, o senhor também cantava, pai Júlio, não venha com essa, não me venha com churumelas. Nós teremos sessão de Umbanda aqui no dia 13 de maio, certo? O pessoal perguntando, aberto ao público, 13 de maio de 2016, já fica marcado para o pessoal poder se organizar. E logo depois do carnaval retornamos com as sessões de Exu também. De Exu, com certeza. Algumas pessoas aí me mandando no Face perguntando. Logo em seguida, logo depois do carnaval, aí a gente já começa com a sessão de Exu e em março começamos novamente com as nossas aulas de mediunidade. Gente, falando todo sobre essa história, sobre Odé, né, o caçador de uma flecha só, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a lenda, eu já tenho algumas pessoas que participam aqui do programa e que querem muito saber algumas coisas pontuais, e hoje nós vamos falar muito sobre isso, sobre a religião, atualidades, porque isso faz parte, o orixá é a natureza. Se nós não preservarmos a nossa natureza, nada funciona. Então, o primeiro toque aí que a gente vai dar para você é como participar do programa. Pelo Facebook, /Vivina TV, vai lá, né? Te inscreve lá, assina, que a gente vai trazendo aí essa informação para você e você vai ter ali reprise, as matérias, né? Nós entramos muito em contato com as agências de notícias aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, postamos lá para vocês o bom dia todos os dias, né? Tem que pensar positivo, senão a tristeza te engole. E também você pode participar através do WhatsApp 96453434. E vou dizer, pai Odé, que o senhor me dê muita concentração neste ano, né? Porque não é fácil. Nós vamos ter que montar, ela está falando isso, porque nós vamos ter que montar as pérolas do programa aqui, porque olha, gente, tem, né? acadece, não é acontece, acadece cada coisa. Elvis não morreu, né? Elvis foi abduzido e virou batuqueiro. E já tá junto com a Marilyn Monroe. Tá certo. E eu tenho uma pergunta aqui, pai Júlio, que está relacionado à prosperidade. Hoje tem simpatia para prosperidade, hein? Olha que legal. Aliás, receitinha de Márcia Fernandes. Quem curte aí a espiritualidade, quem curte a parte aí esoterismo, dica aí de Márcia Fernandes, que vai estar também essa dica no nosso livro que vai ser lançado em abril. Aí, hein? Então, estamos trabalhando. Pai Júlio, essa pessoa participou através do Facebook e fez a seguinte pergunta. Estou frequentando uma terreira de Umbanda e gostaria de saber se é possível fazer simpatias sem ferir o preceito da Umbanda. Além disso, gostaria de saber, olha só, se, por ser umbandista, não posso mergulhar na praia. Aí, ó, são perguntas religiosas que eu acho importante. Muito importante. Muita gente não mergulha, não fura onda porque tem a cabeça lavada com ervas da Umbanda. Existe realmente essa preocupação. E mais uma pergunta. Minha vida não vai para frente. Entrei na Umbanda para ver se consigo prosperar. Tenho um comércio, um barzinho noturno. Na verdade, eu não entendo muito de Umbanda, mas o que eu posso responder para essa amiga, que sempre soube dos 7 cruzamentos. E o umbandista tem o cruzamento, sim, de Praia de Mar. Então eu acho que ela está sendo mal informada. Não confundido, porque tem umbandista que confunde Umbanda com nação. Então o umbandista pode sim lavar a cabeça, porque é feito os cruzamentos em Praia de Mar. Mas aí, pai Júlio, alguns antigos, eu lembro até na época da terreira de meu avô, né, avô Mário, meu avô carnal e meu primeiro pai de santo, que quando iam para a beira da praia, não sei se o senhor vai lembrar aquelas toquinhas de plástico que tinham, as pessoas tinham que usar. Sério! Ai, que horror. Tinha para entrar no mar, para entrar no mar só com aquelas toucas mesmo. Então era uma outra forma que se fazia. Até porque hoje em dia a gente tem muita liberação. Por exemplo, um shampoo que se usa, tá? Ele pode ter leite de coco. E o sabão de coco era usado para lavar cabeças. É utilizado, a glicerina em si. Então, mudou-se muito o fundamento. Agora, ela pode estar numa terreira um pouco antiga, porque daí, como o senhor bem disse, eu posso falar da Umbanda nessa questão, e não ser permitido de fato. Ou dentro de um prazo, tá? Onde foi feito um preceito religioso, ou onde vai acontecer como agora em Iemanjá, certo? 30 dias antes, 30 dias depois, você não podia mergulhar. Não podia lavar a cabeça no mar. Mas o que acontece? Por causa do cruzamento de praia. Sim, por causa do cruzamento. Seu avô tinha nação.
Sim, sim, sim. Então aí veria o respeito da água do mar com o orixá. Mas era pelo cruzamento, mas era pelo cruzamento então da eu Umbanda. aprendi a minha Umbanda errada. Não, Pai Júlio, não, desculpa, Pai Júlio, não é aprender a Umbanda Porque errada. o seu avô era zelador de santo. Sim. Então eles cultuavam mais o quê? É o seu orixá. Não, desculpa, Pai Júlio, mas vou tornar a lhe Então dizer vamos lá, que eu da quero seguinte discutir. forma. É dia de Odé, adoro esse debate. É dia de Odé, dia da comunicação. Vamos lá, vamos lá. É um ponto do debate por um motivo Porque esse assim. debate acontece em casa. Sim, as pessoas eu acho têm que é essa crença. importante. É um debate que acontece em casa, só que tanto quanto a nação, certo? Tanto quanto a nação, cada cambuca, como se falava de Umbanda, ela tinha uma feitura. Sim. Sim, bem Ela tinha uma diferente. feitura, tanto que tem umas... A minha Umbanda, por exemplo, usa a quartinha para segurança de cabeça, tem outros que usam a cumbuca, certo? E tem outros que não usam. Tem outros que cultuam a imagem, outros que cultuam o ponto riscado, que é o certo, né? E outro que cultuam a erva. Só que o que acontece? Cada um tem uma forma. Sim. Cada um tem uma forma da sua Umbanda. E dentro da Umbanda, certo? Como os fundamentos de nação, tinham aquelas casas que não aceitavam, outras casas que sim. Por exemplo, em algumas Umbandas, certo? Faziam sim o cruzamento com 7 bebidas na cabeça da pessoa, mesmo tendo nação. Isso foi extinto por alguns e outros não. Por exemplo, existia um cruzamento que era com vinho, tá? Ovo, canela, que ia na cabeça da pessoa. De Umbanda. Tá. De Umbanda. Eu vou trazer, adorei a polêmica. O dia Tá, de mas Odé, deixa eu voltar aqui. Então isso eram fundamentos que tinham e alguns foram extintos. Por que a Umbanda e o Orixá sempre tiveram em relação aos zeladores de santo, não a questão das entidades, mas aos zeladores de santo, aquela questão, tu é de Umbanda, tu não pode ser de nação, tu é de nação, tu não pode ser de Umbanda, por causa dos cruzamentos. Só que um cruzamento de Umbanda feito, e depois a pessoa que vai fazer uma nação, o que acontece? A partir do momento que tu põe o preceito, certo? O Axorô, o preceito de nação na cabeça, nada mais vai na sua cabeça a não ser sobre a nação. Orixá. E aí a Umbanda era feito os cruzamentos no rosto, na nuca e nas mãos, certo? Só que as pessoas não compreendem que cada um tem uma feitura, cada um tem um cacique dentro de uma casa. Tem que ter normas, né? Exatamente. Que nem eu disse, eu não entendo de Umbanda, mas eu nunca fui Mas o umbandista. senhor já foi batizado na Umbanda ou frequentava Umbanda quando era criança? Sempre fui de nação, mas na casa da minha mãe de Santos tinha Umbanda. Fazia parte da assistência, como se chama. Nunca participei, porque pra mim eu tinha 7 anos, já era feito para orixá, então eu não poderia. Já começou com a nação. E aí o cruzamento da Umbanda é um não pouco se passou. diferente. Eu comecei também com a nação, com 8 dias, e fui feito o cruzamento da Umbanda, tá? Nesta situação de rosto e nuca. Porque com 12 anos de idade eu comecei a trabalhar com caboclo. Aí a pergunta que eu vou trazer aqui, que eu acho que é uma pergunta até uma exclamação, né? Você que está em casa, está vendo aqui 2 histórias de formações diferentes. Exatamente. Correto? Então assim, ó, cada casa tem as suas panelas, como eu te disse, né? É claro que o Pai Júlio respeita a Umbanda, ele não está falando mal da Umbanda, de maneira né? alguma. Mas ele, quando assistia, ele via de uma forma, e ele, como já tinha uma panela, uma construção de uma forma, a mãe de santo nunca fez os cruzamentos de Umbanda, porque já começou com nação. Pai Mário iniciou com a Umbanda e seguiu a nação. Iniciei não, contrário. Ao Iniciei contrário. nação, depois eu fiz a Umbanda. Mas aí fez os cruzamentos. Fiz os cruzamentos. Então, quer dizer, cada casa vai criando e cada filho tem uma identidade de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, a tal da criança fujona, que é feito em casos muito sérios, a obrigação no nascimento, no 7º dia, de nação, vai ter um histórico parecido com o do Pai Júlio, né? Outras crianças podem ter a obrigação de nação, igual ao do Pai Mário, e ter a necessidade, é isso que eu quero que o pessoal preste atenção, a necessidade da prática e da evolução da Umbanda, mesmo tendo sido iniciado na nação. Por que eu estou dizendo isso? Porque há realmente uma grande crítica em ser da Umbanda e ser da nação. Muito umbandista antigo não aceita a nação e muito pessoal de nação se acha onipotente, que jamais vai precisar da Umbanda. Da Umbanda e do Exu. E do Exu, isso mesmo. Mas o que é importante, você que está nos assistindo, você entender que cada um tem um caminho. E dentro desse caminho é feita uma história.
E a Umbanda tem um trabalho, um desenvolvimento totalmente diferente e apartado da nação. Então, se a nação, ou Batuque, ou o Candomblé segue um caminho, não significa que a Umbanda seja excluída. São religiões de mesma matriz africana, no entanto, com cultos diferentes. Por exemplo, dentro do cristianismo, né, tem a palavra que é difícil para dizer, ortodoxo, tem o cristianismo mais moderno, tem as igrejas que seguem o evangelho e tem aí as igrejas, né, que não seguem o evangelho, mas que são cristãs, que são os novos cristãos. Então a gente tem que ter um cuidado para não confundir as duas situações. E aí mora o perigo. Esse umbandista, eu não quero perder o foco do debate, não vou perder, prometo para vocês, mas ele perguntou o seguinte, umbandista pode fazer simpatia? Tá, peraí. Posso fazer uma proposta diferenciada para o programa hoje? Claro. Vamos fazer uma proposta diferenciada. Em vez de a gente ir para o jogo hoje, vamos entrar nesse debate direto, porque a senhora colocou várias posições. A senhora botou várias posições, que são várias posições muito verdadeiras e que nós precisamos hoje explicar para as pessoas o porquê de muita mudança. Ainda mais em véspera de Iemanjá. Exatamente. E outra coisa, Pai Mário, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como eu disse, eu não entendo de Umbanda, mas gosto de ter a mesma curiosidade que quem está nos assistindo possa pensar. A pergunta, umbandista pode fazer simpatia? Deixa eu ver o que eu penso. Acho que deve. Porque a simpatia vem da feitiçaria dos preto velhos. Sim, total. Não seria isso? A simpatia que nós tanto falamos, quanto uma simpatia com o pão, que nem do bará que eu fiz, tantas simpatias, ela vem do feitiço do preto velho mesmo. E hoje a simpatia vem com a casca do milho verde. Pois é, ela vem com a simpatia do preto velho e o umbandista, ele não pode fazer simpatia, ele deve, porque a gente usa a palavra simpatia como uma forma de dizer que está se fazendo um feitiço, que está se fazendo a mandinga de preto velho. A mendigaria... No poder das ervas, vem de muita coisa. Tudo isso rola, tudo isso vem da Umbanda, vem da nossa nação. Então, quando se coloca a posição que eu discordo muito das pessoas, e às vezes eu fico até muito aborrecido, mas não falo, quando se diz assim, quem é de Umbanda não pode frequentar a nação, quem é de nação não pode frequentar a Umbanda, por quê? Porque se o primeiro ponto que nós temos de ordenança sobre tudo é de orixá, indiferente se a pessoa é de Umbanda, se não é de Umbanda, se é católica, se não é, todos nós temos a centelha de orixá, que é a natureza. Nós somos natureza. Pois é, mas essa questão de nós sermos a natureza é que nós somos filhos de orixá. Nós fizemos parte de um contexto, que o contexto do mundo, na realidade, nós não somos, o orixá não é nossa propriedade. E não existe propriedade entre o orixá e o filho. Nós somos parte da natureza, que é o orixá, que todo mundo tem. Que é uma realidade que todo mundo tem. Então, quando se coloca essa questão, por exemplo, um bandista, ou o quimbandeiro, ou o batuqueiro. O exuzeiro. Gente, o quimbandeiro, o exuzeiro, o quimbandeiro. Gente, vamos cair numa consciência. Popular, o exuzeiro. Vamos cair numa consciência, que eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para muita gente, que, por exemplo, vamos começar com o Exu. O Exu vai ervas? Sim. Existe erva para o Exu. Existe erva? Não. Primeira feitura do Exu, antes de se pensar em uma obrigação grande, primeira feitura do Exu é a erva. É a lavação da obrigação. Aí vamos para a Umbanda. Qual é a primeira parte da Umbanda? Quando tu quer entrar para a Umbanda? Lavar a cabeça com o quê? Com ervas. E a erva é a primeira parte. Nação, qual é a primeira parte da nação antes de fazer um aribibó? Erva. Tudo é erva. E aí nós colocamos essa questão que... por que a diferença? Não existe, nós somos natureza. Tanto é que as pessoas acham qual é a diferença das ervas, que digamos o amaci para o mieró. Pouca diferença, mas é referente às ervas, que é o desligamento das coisas negativas para, digamos, benzer, proteger até uma quartinha quando vai levar. Sim. É passado pelo mieró ou pelo amaci, para poder ter aquele desligamento, na verdade, da proteção para o caboclo ou para o orixá. E as pessoas acham, não, a erva não tem poder. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Primeiro o que tu faz quando vai fazer uma obrigação para santo? Não é um banho de descarga, não é um banho de ervas? Tu não faz o primeiro, não é um banho de ervas? Tu não lava a cabeça com ervas? Você estava colocando ali, que eu disse que o seu assunto, quando você colocou a questão da Igreja Católica e as várias dissidências da Igreja Católica, e isso acontece dentro da nossa religião da seguinte forma.
Como eu disse, há muitas mudanças em relação à Umbanda, como o senhor colocou, Pai Júlio. Existem muitas mudanças. E esta questão, por exemplo, da erva e a questão de bacia, a questão de cambuca de Umbanda, por exemplo, vamos lá a minha casa, certo? Ela é presidida, certo, pelo caboclo Ogum Beramar. Sim. Então, existe uma feitura de ervas, existe uma feitura de fundamentos, existe uma feitura de guias, que é usado pelo meu caboclo. Sim. Casa do Pai Júlio, digamos que o Pai Júlio é de Oxóssi. Nós somos irmãos da mesma terreira de Umbanda. Algumas coisas dentro da casa dele vão diferenciar da minha, porque ele é de Oxóssi. Então ele vai usar um outro tipo de erva, um outro tipo de firmação, um outro tipo de guias. Ok? Então aí começa as mudanças. Não, é fundamento e é um fundamento só. Quando a gente fala, por exemplo, que eu escuto muito as pessoas dizerem, desculpa, eu não estou fugindo do assunto, a senhora vai me entender, o senhor também. Ah, eu fiz obrigação na esteira, hoje se faz obrigação no colchão. Gente, o corpo humano não é mais o mesmo. O que o corpo suporta não é mais a mesma questão. E a modernidade que a gente diz que não é modernidade, que é a adaptação em relação às feituras, são muito diferenciadas, Viviane. Entendeu? Eu não sei se vocês estão conseguindo seguir a mesma linha de raciocínio. A colocação. Né? Então, quando a gente fala em mudanças que aconteceram, quando a gente fala em debates que aconteceram, como essa nossa amiga, eu sou de Umbanda, eu posso fazer uma simpatia, voltando àquela história de Preto Velho. Simpatia toda mandiga de Preto Velho. E por que não poderia fazer? E não sou um bandista e consegui perceber qual seria a situação. Na verdade, ela está no local, ela está frequentando, já está se cobrando por que não está existindo o crescimento. Eu acho que religião, qualquer lugar, tu entrar até na casa de Deus, às 7 da manhã, rezar, não quer dizer que você não tenha fé. E não realizar aquilo, você vai perder a fé em Deus? As coisas não são assim. Eu acho que você tem que ir naquele lugar e ter o que você merece, ter as suas conquistas, ter as suas realizações, mas também saber passar por o que você tem que passar. Ela está há pouco tempo numa casa e já quer milagre. E ao mesmo tempo já está com a desconfiança. Quando você entrar numa casa, ou você confia naquela casa, não tenha dúvida, ou então se retire, Pai Mário. Porque eu não posso vir para sua casa, ser seu filho, e achar que o senhor faz um OPT diferente do meu. Zera. Pois é, mas esta questão de tu fazer um OPT diferente do meu, de tu fazer isso e aquilo, ou tu entrar dentro de uma casa e tu não ter a confiança. Pai Júlio, eu acredito numa situação assim, se tu entra por uma casa de religião, indiferente se ela é Umbanda, se ela é nação, ou candomblé, ou qualquer outro tipo de nação, certo? Quando você entra, você não tem que entrar já com aquela preocupação assim, bom, eu vou entrar para a casa do fulano de tal ou da fulana de tal. Por quê? Porque ele tem um bom axé, porque eu quero melhorar minha vida, porque eu quero ganhar muito dinheiro, porque eu quero ser uma pessoa bem-sucedida na minha vida, ou na vida num total dos meus familiares, e acaba esquecendo uma coisa. O que tu tá fazendo dentro de uma casa? O que tu tá fazendo dentro de uma casa de santo? O que tu tá fazendo dentro de uma casa de Umbanda? Que é uma das coisas que se fala, e é uma realidade, gente, não é a caridade, não é o Caritas dentro de uma casa de religião, mas simplesmente aquilo de tu dar e receber. Quando tu te doa ao orixá, quando tu te doa ao caboclo, quando tu te doa ao Exu, eles vão saber te recompensar. Eu uso uma expressão, Pai Júlio, desculpa me interromper, eu uso uma expressão para os meus filhos que é o seguinte, não dá um pote de ouro se tu não está preparado para receber uma vasilha de barro. Sabe por quê? Eu vou dar a melhor obrigação, eu vou dar a vasilha mais bonita, eu vou dar a roupa mais bonita, eu não sei o que, mais bonito, porque eu quero que o meu orixá, meu caboclo, meu Exu me retribua com a mesma coisa, com o que é de mais belo, com o que é de mais bonito. E esqueceu de uma coisa, dá aqui, ó, eu não vou bater no microfone, tá, guris? Dá de coração, dá uma questão de tu dar de coração, tu ir lá, te prostrar na frente de um PG de Umbanda ou de um quarto de santo e dizer para eles, meus pais, eu estou aqui de coração aberto. Mas Pai Mário, muito eu estive de coração aberto e muito eu sofri. Por que a gente sofre? Porque aquele que bate numa porta de religião, de uma casa de religião, de um centro africano, do centro de Umbanda, ele bate ali necessitando de algo, e muitas vezes o algo que ele necessita é simplesmente uma palavra de um caboclo ou de orixá que diga assim, meu filho, eu estou aqui de braços abertos esperando.
E sabe, Pai Mário, que nós cultuamos muito nossos orixás, os caboclos, a natureza. Mas tem muitas pessoas que chegam numa casa de religião e acham que todo tipo de trabalho, ou o que for fazer pela necessidade de cada um, que vem dos ventos, que vem da natureza. A gente não sai para a natureza para buscar a necessidade de cada um, como uma troca de saúde. Não é nos ventos que a gente consegue. Então tudo tem custos. E as pessoas acham, eu vou lá, vou ter que... Tudo tem custo. Tudo. Que antes a gente conseguiria muito na natureza. Hoje não se consegue. Hoje um caboclo, Viviane, tu larga ele numa mata, tá, para buscar algumas coisas e ele não localiza. Por quê? Porque não existe mais. Até eu quero mandar um grande abraço, tá, pro pai Júnior de Inhansã, certo? Que é admirável a Umbanda. Que é admirável a Umbanda dele. Ele tem um caboclo maravilhoso e um dos poucos caboclos que eu vi para a mata e buscar as suas ervas. Grande abraço, pai Júnior. Mas essa questão tu não encontra mais hoje. Por quê? Porque nós não temos mais a natureza como a natureza era. Hoje, se tu sair no meio do mato, no meio de um campo para procurar, por exemplo, o alecrim do campo, tu não encontra. Um guiné rasteiro, tu não encontra. Um poejo para fazer um xarope, tu não encontra. Por quê? Porque nós depredamos a nossa natureza. E quando se toca nesse assunto que Umbanda, que santo não se casam, é mentira. Para mim, eu não concordo. Eu acho uma mentira porque em primeiro lugar, os nossos orixás, os nossos caboclos e os nossos Exu. Então, essa posição que nem esse nosso amigo colocou, que eu adorei, que abriu esse debate nosso aqui, em relação, pode ou não pode fazer uma oferenda, fazer uma simpatia, como ele disse? Pode. Pode. A senhora vai mostrar hoje uma simpatia, tá, com casca de milho, não é? Isso. E existe uma grande simpatia para Ogum com o milho verde. Que sabe para quem é que é ofertado? Não para Ogum, para o cavalo de Ogum. Para o cavalo de Megê, que é ofertado esse milho. Para que Ogum tenha mais agilidade naquilo que ele vai fazer junto ao seu cavalo. E vários feitiços também, com milho assado. Muitos. Né? Muitos. Um para cada lado, porque a gente também não pode vender só a paz, a linha branca, se existe tudo que tem que ser feito. Que é uma pergunta que a gente pode fazer para muitos batuqueiros. Quantos batuqueiros hoje que existe debulharam milho para fazer um axé para bará? E sabe o que é debulhar milho? Pegar uma espiga em cima da outra e raspar a espiga, soltar a espiga para te fazer um axé para bará de prosperidade? Poucos, porque hoje nós temos a facilidade de ir ali no bar da esquina, ou na Flora, ou numa agropecuária comprar milho. Agora, ir lá no mato, eu fiz isso. Ir lá no mato, na lavoura, pegar o milho, trazer, debulhar ele e escolher milho por milho dentição para fazer uma mandinga, pouco sabe. A Viviane está em estado de choque. Por quê, Viviane? Não estou em estado de choque, estou aguardando o debate de vocês. Então, passamos a vez para a mãe Viviane. Vamos ver a feitiçaria, porque ela é bruxa, viu? Eu acredito que a gente tem que buscar sempre essa orientação, até para o pessoal poder ir. O pessoal pede muito para esse ano axés de prosperidade. A Casa de Inhansã e Oxalá iniciou seus trabalhos com prosperidade, né? Iniciamos o primeiro do ano fazendo rua, a primeira lua crescente, né? Fazendo os axés de orixá, para Bará, para Ogum, para Inhansã, já comemorando também o aniversário da casa, os filhos se fizeram presentes. Também iniciamos o ano com uma oferenda ao povo de Quimbanda, né? Que também preparamos aí axés de magia para o povo de Quimbanda do sexo feminino. Já estão preparados os perfumes da magia. Então, quer dizer, a casa de religião, ela não é só aquele feitiço, aquele fundamento. Ela funciona todos os dias. E sendo todos os dias trabalhado energias diferentes. Para você que está em casa e que pede a simpatia, como essa amiga agora pediu, tem essa simpatia para a prosperidade para você fazer aí de início de ano, né? E o que você vai precisar é dessa casca de milho, essa verde, esse milho que você come para ir na praia, coisa e tal, né? Você vai precisar da casca. O que você vai fazer? Você vai fazer uma espécie de uma caminha com a casca, tá? Aqui eu tenho uma pequenininha aqui que parece uma caminha porque ela já é volteada aqui, né? Então você vai precisar de 7, 14 ou 21 moedas. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Tá ali? Vou mostrar aqui as 7 moedas aqui dentro, tá bem? Vou fechar com outra casca de milho, porque elas encaixam, né? Elas já vieram do mesmo local, do mesmo milho. Antes de fechar, gente, peraí, segura aí a simpatia. Que essa casquinha aqui ficou um pouco cortada ali, não faz mal. Pode usar, precisa usar o número X de casquinha? Não, casquinha do milho que você tem ali. A espiga pode servir para outra simpatia ali que o pai Mário falou e vai ensinar daqui uns dias para vocês. Aqui é para prosperidade, tá? Ligado ao chás. Você vai colocar mel. Que medo. Mel sobre essas moedas e vai fechar. Olha aqui, vou colocar outra casquinha. Vocês estão acompanhando? Ó, tá dando para mostrar, André? Se você achar que precisa te movimentar, não tem problema. Aqui vou cobrir e vou fechar. O que é importante? Ó, fechou a casquinha, ela fecha, né? Tão natural, difícil foi abrir, você viu, né? Sabe o pessoal que faz pamonha? Uhum. Pois é, que nem se fosse fazer pamonha. Só que você vai oferecer essa prosperidade para o Odé. É na pamonha quando aquece a folha, né? Ela amolece, né? Aqui ela não vai amolecer. Então você vai dobrar e vai deixar lá dentro. Tá vendo como fica sequinho? Pois bem, se você ainda tiver medo que se abra aí, se não for dos dotes aí, pode fazer 7 voltas e amarrar a casquinha de milho com as 7 moedas e o mel para prosperidade, oferecendo ao povo de Odé, de Oxóssi, de Obá, de Ogum, pedindo trabalho e prosperidade neste ano 2016. Onde é que guarda? Dentro de casa para prosperidade. Ó, pode ver que eu vou passar para o pai Mário? Vamos guardar aqui então no nosso... Ou para quem tiver a imagem de preto velho, daqui, pai Mário, vamos botar no congá lá de manjar depois. Né? Mas pode ver que eu passei para ele e fica sequinho. Fica sequinho, só tem que cuidar para as crianças não comerem achando que é... Achando que é pamonha, né? Fecha com um nozinho e guarda até o ano que vem. No ano que vem se despacha no verde. Um axé para prosperidade. Dura. Né? Um axé para prosperidade bem tranquilo. Quer rever o programa? Te inscreve no YouTube. Vivi na TV. Te inscreve lá, rever as simpatias, ver as dicas. Tudo isso você pode ter aí de conhecimento e de axé para prosperidade para vocês. Ainda falando sobre o dia de Odé, sobre esse grande caçador de prosperidade, muita gente tem pets, animais de estimação. Bom. Né? Então vai algumas dicas que são preocupações com os nossos pets. Durante esse calor, que está entre 40 graus, tem alguns cuidados especiais com os nossos pets. Primeiro, deixe água fresca e, se possível, resfriada, não gelada. Gelada eles não tomam. No bebedouro do cão. E vá trocando durante o dia, não manter a mesma água. Não passeie com animais nos horários quentes. Além do calor, ele pode queimar as patas no piso. Leve-os para a rua em momentos mais frescos, início e final da tarde, e ande em lugares sombreados. Aliás, o ser humano também devia seguir essas dicas, né? Aquele pessoal que vai para a praia meio-dia, volta que é um camarão. Jamais, jamais deixe o seu cão preso dentro do carro. Mesmo se os vidros ficarem semiabertos, o animal pode superaquecer e passar mal. Inclusive, está no Face um comentário de um militar que viu a questão do pet dentro do carro, nesse calorão, e quando chegou a dona do carro, dona do animalzinho, do cachorrinho, disse: agora a senhora senta e fica o mesmo tempo aí fechada para ver o que seu cachorrinho passou. Claro que foi uma crítica, né? Porque acharam ele autoritário, coisa e tal. Mas, gente, o carro, quando tu abre o carro, tu sente aquele bafo quente. Não vai ser 2 dedinhos de vidro que vai fazer bem, pelo contrário. Superaquece o animal. Usa uma manta, um casaco de pele e fica lá dentro para ver, né? Não use focinheiras fechadas para passear com o cachorro. Se tiver utilizá-las, opte por modelos arejados que permitam que o cão fique com a boca aberta em seu interior. Observe que o local onde o cachorro fica, o canil, o espaço dele, tem a sombra, né, durante o dia, independente da casinha do cachorro. Uma sombra a mais. Se o cão estiver extremamente ofegante no dia quente, dê um banho frio para diminuir a temperatura. Ou molhe o corpo para refrescá-lo. Mais um detalhe: não pega o cachorro e joga na piscina, dá um banho de mangueira gelada. Isso vai superaquecer o cachorro. Você vai refrescando ele aos poucos. Assim como a gente faz com o ser humano. Pode colocar uma toalha úmida na nuca do cachorro, né? E vai molhando gradualmente o pelo.
para que ele possa voltar a uma temperatura adequada. Ao visitar o seu veterinário, peça dicas de primeiros socorros sobre desidratação animal. Acho que é importante esse conhecimento, que o nosso calor é muito grande. Eu já perdi um animalzinho de estimação que não estava sob os meus cuidados, óbvio, pelo calor, né? Então, é importante esses cuidados e principalmente no verão, certo? E horário de passear é depois das 5 da tarde, né, gente? Com esse calor, né? Ah, mas tô na praia. Não, pro ser humano também. Temos mais dicas para o final de semana. Olha aí, que legal. Cidade de Tramandaí. Tramandaí você tem aí no dia 23 de janeiro, na Avenida Beira-Mar, próxima plataforma, o futebol de bombacha. Legal, né? Vamos jogar futebol e tem futebol feminino de bombacha também. No dia 29, 30 e 31 de janeiro de 2016, teremos o terceiro Tatu Fest. O evento que reunirá tatuadores que também participarão do concurso de tatuagens e piercings. Tá aí. Essa imagem é do segundo, por isso que tá ali em fevereiro, tá? Nós estamos no terceiro. Então, como eu não tinha imagem do terceiro, já pedi à Prefeitura de Tramandaí sobre isso. 29, 30 e 31 de janeiro. Teremos Miss Tatu, Espaço Kids, DJs, campeonato de skate, né? Performance com suspensão corporal. Aquela outra imagem foi do primeiro Tatu Fest. Mais informações você pode obter pelos telefones 99018599 com Michele. E também no dia 30 de janeiro a 3 de fevereiro, o pessoal que vai estar aí se deslocando para Tramandaí, teremos a Feira de Ritos Afro-Brasileiros. Das 9 às 23h30, Avenida Beira-Mar, junto ao Monumento de Iemanjá. A Feira de Ritos Afro-Brasileiros, com consulta através de jogo de cartas, músicas, pessoas interessadas, você também pode saber através da Prefeitura de Tramandaí. Dicas? Vamos lá para o endereço de Tramandaí, www.tramandaí.rs.gov, né? .br, tá bom? Tá aí, ó. Dica para você, então, ter as atividades da semana e do mês de janeiro. Tem bastante coisa para fazer, né, Vivi? Mas suspensão corporal deve ser aqueles com os piercing, né? Será que vai ter ao vivo? Não, eu acho que não. Eu acho que sim. Não, eu acho que não. Com piercing? Bah, eu sou o primeiro a não estar lá. Mas, não, é um passeio diferente. É um passeio diferente, vai ter lá, né? Te informa, liga pra lá e te informa. Temos mais dicas e também falando sobre o dia de Odé. O Odé é o caçador de uma flecha só, mas não é que ele não tinha outras flechas, tá, gente? Consta a lenda que durante o período da colheita, vou trazer a lenda aqui de Odé para nós voltarmos para o tema religioso, certo? Durante a colheita, um grande pássaro sobrevoou a aldeia e durante a cultura de Odé, durante a homenagem que se faria à colheita do milho, esse pássaro ficou sobre a cidade, sobre a aldeia, prejudicando e ameaçando seus habitantes. Resumindo assim, foi chamado caçador das 50 flechas. Ele atirou as 50 flechas e não conseguiu acertar o animal. Foi chamado caçador de 40 flechas. Ele, enebriado e com uma certa insegurança em relação àquele grande animal monstruoso, querendo a sua parte da oferenda, né, agradar aos deuses, independente em épocas de colheita ou de plantação, não acertou nenhuma das flechas. Então foi se perguntar ao Babalorixá o que deveria ser feito. E foi pedido que fosse feito uma grande oferenda a Odé, uma grande oferenda com grãos, com aves, com a fauna e com a flora. E diante dessa oferenda, que chamassem Oxóssi, Odé, o caçador de uma flecha só. Enquanto foi arriado o ebó, esse caçador atirou a sua flecha, a sua única flecha, e conseguiu acertar o animal que estava prejudicando a toda a aldeia. E acertando a este animal, Oxóssi foi chamado de caçador do povo. A partir desse dia, todos conhecem o maior guerreiro de todas as terras, referenciando as honras, e carrega esse título, do grande caçador do povo, aquele que protege a sua aldeia. Caçador do povo, aquele que protege a sua aldeia, né, gente? Quantas pessoas hoje são um Oxóssi?
né? Porque são um Oxóssi, são um Odé, que saem todos os dias da sua casa para trabalhar e muitas vezes com uma flecha só, né? Vão lá e conseguem seu emprego, conseguem a sua luta, trazem o alimento para dentro da sua casa todos os dias, né? Então, parabéns a todos nós que somos um Oxóssi, que somos um Odé, que saímos todos os dias para trabalhar, todos os dias para lutar. Viviane, nós estamos num debate muito bom, mas eu preciso fazer... Mas é interessante porque às vezes só tem uma oportunidade, né? Só uma oportunidade. E aquela oportunidade não pode perder. Então, por que não convocar o Odé para acertar essa flecha? Pois é, quanta gente sai com uma passagem. Sempre, né, Vai Mário? Um axé pro Odé é a sua realização imediata, algo que está lhe fugindo e que você está perdendo o controle. Aquele bom axé pro Odé, o Piarô, né? O certeiro, né? É o certeiro. É o certeiro. O certeiro, que sai com uma passagem só para ir procurar um emprego e volta para casa feliz e Muitas contente vezes. com um emprego conquistado. Mas né? para isso, tudo na vida tem que ter fé e respeito. Não aquela coisa, eu vou ter e vou ser superior a todos. Perseverança, né? Perseverança, respeito e humildade acima de qualquer coisa, né? Vivi, nós estamos nesse debate, como eu disse, um debate bem acirrado, um debate bom, que eu acho que nós vamos começar a fazer novamente, uma vez por mês, um dia de um debate, que é um assunto que a gente pode ter por aí. Mas eu tenho uma pergunta aqui de uma menina, tá? Que ela precisa que você responda para ela. Ela diz assim: boa tarde, me chamo Parará, nasci no dia 11 de 10 de 93, menina nova, tá? Gostaria de saber sobre a previsão de emprego para mim, pois recebi um trabalho, que é aí que eu não compreendi muito bem, que eu quero que você me auxilie também aqui, e depois de lá para cá, minha vida teve inúmeras dificuldades. Eu acho que foi feito um feitiço para ela. Um ebó que largaram para ela. Que largaram para ela e trouxe inúmeras dificuldades para ela em relação ao serviço. Ali como na lenda de Odé, nós tivemos ali, muitas vezes, vários profissionais ali, os caçadores com 50 flechas, 40 flechas, extremamente graduados e com capacidade. E quem venceu o pássaro demoníaco foi Odé com uma flecha só. Então, quando se fala em trabalho, tem que se saber se você precisa de um ebó para auxiliar ou se tem um ebó lhe prejudicando. Se faltou alguma coisa ou se você precisa retirar alguma coisa. Nem sempre é necessário um feitiço para atrapalhar seus caminhos. Você pode ter uma necessidade, como nós discutimos na Umbanda, pode ter uma necessidade nos seus caminhos para poder acertar essa flecha profissional. No caso dela, vamos ver se foi realizado algum ebó, qual é a dificuldade dela. Pelo visto, ela soube que fizeram um trabalho contra o profissional dela. Ela tem um vínculo com a religião, já começa por aí, né? Então ela precisa de algo. Entendeu a diferença do trabalho? Por que o feitiço pega muitas vezes? Quem não acredita, o feitiço não pega. Até vou trazer isso para debate para vocês. Mas, na verdade, se você tem uma ligação espiritual, se você tem uma energia espiritual e não é tratada, não é cuidada adequadamente, não adianta eu ir lá tomar banho de sanga e achar que eu estou limpo, que eu estou protegido por Oxum. Tem que ser adequado. Quanta gente eu vejo assim, eu não queria mais saber da casa de santo, fui lá no Guaíba, peguei eu mesmo, lavei minha cabeça com sabão da Costa. Adequado. Não é qualquer coisa. Qualquer coisa é um caminhão de melancia que são quase todas iguais, mas a gente escolhe a que a gente acha que vai ser mais bonita, não é? Olhando só pela casca. Então, adequado. No caso dela, ela já pede que ela cuide da mediunidade dela esse ano, quer dizer, ela precisa retornar às práticas espirituais dela, né? E existe sim um ebó feito por uma mulher muito fria. Esse feitiço é o que está atrapalhando o campo profissional dela. E é com o povo de noite. O que é o povo da noite? São os mistérios. Tanto pode ser um povo de Quimbanda, quanto pode ser um Chapanã, um Oxalá, uma Obá, as estrelas. Quem vai definir isso quando a pessoa tem uma mediunidade, quando a pessoa tem uma ligação espiritual de ontem, de ontem, de 3 ontem, não interessa quando foi feito, ela precisa fazer uma consulta completa. Por isso, nós estamos atendendo normalmente na casa de Iansã e Oxalá, em Porto Alegre. Eu já vou deixar o endereço para você, que fica na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. A gente não tinha dado endereço até agora, estou dando pela necessidade dessa menina. Outra situação é você ser atendido no litoral. Você liga para o mesmo número, o número é o 30843434. Eu já vou trazer para o debate isso. Eu falei em adequado.
Nós vimos na lenda de Odé que foram chamados vários caçadores eficientes, com um bom material de trabalho. Somente Odé, com a sua lança e após o ebó arriado, né, para os orixás e para a necessidade que existia, Odé acertou a sua flecha. Fazer algo, porque nós somos simpatias no primeiro debate de vocês, fazer algo espiritual para si mesmo, né? Para si, seria como, vamos pegar a discussão mesmo, não queria mais saber da religião, não queria mais saber do Pai de Santo, normalmente é problema com pessoas e não com os orixás. Fui no Guaíba, lavei minha cabeça, eu mesmo, com murinho, sabão, sei lá, o diabo que carrega e inventa. É o adequado? Funciona? Se desliga da religião, se desliga da casa, ou a flecha não foi bem lançada? Primeiro, tu não pode fazer aquilo que tu não tem. O que é fazer aquilo que tu não tem? Tu não tem uma liberação, tu não é uma pessoa liberada para lavar a tua própria cabeça. Quem são pessoas liberadas para lavar a Viviane, própria cabeça? normalmente pessoas que são liberadas para lavar a própria cabeça são pessoas que tiveram durante a vida do Pai de Santo ou da Mãe de Santo uma liberação dele para pós-falecimento essa pessoa poder se governar. Certo? Primeiro ponto é esse, ou pelo Pai de Santo, ou pelo caboclo, ou pelo orixá. Ok? Ninguém pode simplesmente tirar a mão da sua própria cabeça. Ah, eu não gosto mais do Pai de Júlio, não é mais meu Pai de Santo, eu vou lá numa... Qual é o fundamento que tu vai ter? Qual é o fundamento que estava sobre a tua cabeça? Não era do Pai Júlio? Se tu lavar a tua cabeça onde foi dado o axé pelo Pai Júlio, vai continuar na mão de quem? Do Pai Júlio. Pai Júlio, o senhor acredita nessa lavação de cabeça de tirar a mão, se desligar você mesmo? Imagina, isso aí é coisinha de pessoas que não têm um mínimo de conhecimento religioso. Começando que não tem a capacidade. E isso geralmente acontece por uma pessoa que é zero esclarecimento religioso. Ou foi por alguém que está fazendo da religião algo que não é religião. Porque ninguém é capaz, sem ter todo o seu orumalé, sem estar preparado para fazer. Começando que um zelador não tomaria essa atitude. Tudo tem o seu período e a sua época para ter seu governo. Hoje qualquer 6 meses, lançamentinho. O que eu ia falar, hoje tu tem muito liberado aí que está fazendo, por exemplo, um outro exemplo, não me interrompendo, já usando, interrompendo. Eu sei que tu está brigando comigo porque eu estou tocando dele, essa coisa, é manias que eu tenho, mania de italiano. É a mesma questão assim, fulano foi lá e fez a obrigação para o meu Exu, que é uma coisa, hora com cor, que isso tu vê aos montes. Ah, não quero mais que fulano faça obrigação pro meu Exu. Eu vou lá, pego a obé e vou lá, eu mesmo faço a obrigação. Por favor, tu tá seguindo qual obrigação ainda? Não, e outra coisa, né, Pai Mário? Então isso vale pra nação e pra Exu. Acho até normal a pessoa ter essa atitude. Como fazer. Assim? Só um pouquinho, agora eu vou lhe tocar. Só não acho normal as entidades pensar da mesma forma que o cavalo. Porque aí tem a corporação. Porque aí a pessoa faz, recebe a sua entidade, digamos, a tal entidade, né? E a entidade também dá amém daquelas coisas feitas. Ou eu sou seu, dali da sua umbanda, não quero saber o nome do Pai Mário. Eu mesmo faço isso, de noite me incorporo, o senhor passa por mim. Também estou de mal. É outra situação. A entidade fica de mal, né? É outra situação. Existe entidade, existe entidade, Pai Mário? Pra mim não, Pai Júlio, porque começa... Isso são casos específicos, tá? A regra geral não é pra ser assim. Começa por uma situação, tu não pode fazer aquilo que tu não tem. Porque se tu tem uma obé pra corte de Exu, se tu tem uma obé pra corte de santo, se tu tem uma quartinha de cambuca de caboclo, sabe o que acontece? Alguém te fez, alguém te deu. Não foi um perlim-pim-pim e saiu do nada. E como eu sou aí nesse debate, o pessoal já tá nos dando tempo, eu vou fechar o programa de hoje com uma pergunta. Qual a importância do Babalorixá na vida do filho de santo? Pai Júlio. A importância... Como mensagem e pessoal que está nos assistindo. É tudo que se tem. É tudo. Eu acho que quando a gente tem um zelador, ou tem um pai ou uma mãe, é tudo que a gente tem. Tudo que a gente faz para um filho, tem um momento que a gente precisa daquele pai. Eu, infelizmente, faz 24 anos que eu não tenho. Eu sou meu pai, eu tenho meus amigos. Aqui como vocês, quando eu preciso, me passa uma vela, me passa isso, porque nós precisamos um do outro. Mas eu não tenho mais Pai de Santo e faz uma falta enorme. E eu acho que a gente é forte,
mas não dono do mundo. Pai Mário? Vou repetir a pergunta. Qual a importância do pai de santo, do babalorixá, para o filho de santo? Qual é a importância de um pai e de uma mãe numa vida de uma pessoa? Qual é a importância de um professor, de uma professora na vida de uma pessoa? Qual é a importância de uma educação, de um crescimento, de uma doutrina na vida de uma pessoa? Quando a gente toma um puxão de orelha de um pai e de uma mãe, a gente sempre acha que a gente não fez errado, né? Quando a gente toma um puxão de orelha de um zelador de santo, a gente acha sempre que nunca fez errado. Então, qual é a importância? Toda. Porque tu ter um colo, tu ter um ombro para chorar e um ombro para sorrir, é muito difícil. Respeite para ser respeitado. Aprenda para poder ensinar. Ouça o seu mestre, ouça seu orientador, seja um bom discípulo. Aí você pode falar como um grande orientador. A gente volta todos os dias conectados com vocês e também pelo YouTube Vivi na TV.